Bem, trazendo mais uma questão agora do Instituto ITA, né? Onde a gente vai falar de isomeria. Um alcano pode ser um isômero de. Um alcano é um hidrocarboneto, só tem ligação simples. Vou pegar aqui o exemplo do propano. O propano é um alcano. Ele vai ter apenas átomos de carbono e hidrogênio. A fórmula geral desse alcano, de todos os alcanos, é igual a CnH2n mais 2. A quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbonos. Então vamos analisar as alternativas. Letra A. Um alcano pode ser isômero de um alceno? Não. Primeiro que a quantidade de o mesmo número de átomos de carbono, primeiro que a quantidade de hidrogênio vai mudar, né? Quando eu tenho um alceno, eu tenho uma dupla ligação. Então vou pegar aqui um alceno com o mesmo número de átomos do meu alcano aqui, o propano. Esse propeno, a quantidade de carbonos, né, CN, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da quantidade de carbonos. Então aqui não vai acontecer deles serem isômeros, mesmo quando eu tenho a quantidade igual de átomos de carbono, porque a quantidade de hidrogênio vai mudar sempre. Letra B, um ciclo alcano com a mesma fórmula. Se eles tivessem a mesma fórmula molecular, seriam isômeros, né? Mas aqui ele não fala da mesma fórmula molecular, fórmula estrutural. Então aqui não pode ter um ciclo alcano com a mesma fórmula estrutural de um alcano. Né? Posso pegar aqui o exemplo do ciclo propano. O ciclo propano é um ciclo alcano que ele tem a fórmula geral, a quantidade de hidrogênio duas vezes o dobro na quantidade de carbonos. Então, um ciclo alcano poderia ser um isômero de um alceno, mas de um alcano não. Então, a letra B também não é a nossa alternativa correta. E a letra C, que é a nossa resposta, um outro alcano de mesma fórmula molecular. Então, como é que um alcano pode ser um isômero de outro alcano? A gente pode pegar o exemplo aqui, um exemplo de alcano de cadeia maior, né? Uma quantidade de átomos de carbono maior, que é o butano. O butano, ele é um alcano e ele é um isômero de outro alcano, que é o 2-metilpropano. O 2-metilpropano, ele é isômero, eles dois aqui, ó, eles têm a mesma fórmula, C4H10. Só que um tem uma cadeia normal e o outro tem uma cadeia ramificada. Esse aqui é o butano e esse aqui é o 2-metilpropano. Ambos são alcanos, então a letra C é a nossa resposta. Alcano pode ser um isômero de um alcino com apenas uma dupla ligação? Não. E um alcadieno também não. A resposta é a letra C, tá? A gente tem que, para diferenciar essa classificação aí dos hidrocarbonetos, você tem que reparar que a quantidade de hidrogênio ela vai ser o diferencial aí, né? A quantidade de hidrogênio é o que vai definir se... E a quantidade de carbono também, mas a quantidade de hidrogênio é aquela característica dessa classificação dos hidrocarbonetos que vai diferenciar uma classe da outra. Um alcano, a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbonos. Já no alceno, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos. Então aqui eles não poderiam ser isômeros, né? Em nenhuma possibilidade, porque a quantidade de hidrogênio de um sempre vai ser diferente da de outro. Agora, um alceno pode ser, que tem a forma CnH2n, pode ser um isômero de um ciclo alcano, que também tem a mesma fórmula básica, fórmula geral. Então, esse é o detalhe dessa classificação dos hidrocarbonetos. Bem, essa daí foi a dica de hoje. A gente volta na próxima, trazendo outras questões. E até mais.